Meu bom dia a todos. Queria agradecer a presença do nobre vereador Regis, doutora Adriana, Vívia, Cristiano, do Poder Executivo. Em cumprimento ao disposto no artigo 44 da Lei Federal 10.257, 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade, com o inciso 1 do parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que será conduzida pela Comissão de Finanças e Orçamento. Pelo vereador Gervásio Batista Posa, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Convido ao público a acompanhar a sessão online e convoco ao Poder Executivo para a audiência pública que tem o objetivo como discussão do projeto de lei 36/2020, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a diretriz a ser observada para a elaboração da lei orçamentária do exercício de 2021 e outras providências. Eu declaro aberto a audiência pública e convido o senhor Cristiano para que faça o explanamento da audiência pública. Vamos ver como é que ficou, né? Essa é uma prévia aí do orçamento do município para o ano que vem, tá? Bom, vamos lá para a apresentação. Eu tenho aqui 4 partes, tá? Vou falar um pouquinho de planejamento, né, na gestão pública, depois das receitas, as despesas e os principais investimentos aí na LDO, tá? Então, planejamento aqui na gestão pública, só lembrando que todo o planejamento da prefeitura, de alguma forma, vai estar refletido ali no planejamento orçamentário, tá? No PPA, na LDO e na LOA. Né? Planejamento estratégico do governo, planejamento administrativo, planejamento da ocupação do espaço urbano e rural. Né? Tudo aquilo que envolver algum recurso, né, público, vai estar refletido no planejamento orçamentário. Né? Então, as diretrizes estratégicas do governo ali, que são a base, né? Aquilo que o governo prioriza, né? Que entende que é o mais importante para a cidade, coisas até que foram colocadas na campanha, né? E que acabam, né, sendo refletidas depois ali no PPA, que vai planejar, né, o orçamento para os 4 anos, a LDO que vai orientar e a LOA você vai executar, a LOA, Lei Orçamentária, né? Você vai executar essas políticas públicas que foram definidas como prioridade. E essas políticas públicas, né, a gente tem aí vamos dizer, uma balança, né? Que se por um lado você tem uma demanda infinita da população, né, por educação, saúde, segurança, infraestrutura, cultura e lazer, ainda mais agora, né, ainda mais a gente já estava numa situação difícil antes da pandemia, agora então a demanda por serviço de saúde, por exemplo, né, assistência social, uma demanda muito forte. Só que por outro lado você tem recursos finitos, né? Recursos financeiros, de recursos humanos, de estrutura, e aí você tem que tentar equilibrar, né, esses dois lados aí dentro do orçamento, dentro do planejamento da gestão pública. E o orçamento público, ele não é muito diferente do orçamento que a gente faz em casa, né? Eu tenho uma receita ali para o ano, né, uma receita prevista, eu tenho uma despesa que na maior parte é uma despesa de custeio, né, que é para manter a máquina pública, né, a manutenção da cidade, né, das escolas, da rede de saúde, assistência social, coleta de lixo, manutenção do viário, né? E o que sobra para investimento, para coisa nova, é uma parte, né, menor ali do orçamento. Como na casa da gente, para comprar. Às vezes você quer comprar um eletrodoméstico, trocar de carro, fazer uma viagem, né? E você tem que economizar, às vezes, um pouquinho ali por mês, né? Ou às vezes nem consegue, né? Dependendo da situação.
O que sobra para investimento é muito pouco, tá? O que sobra para investimento é muito pouco. Na prefeitura não é diferente. Bom, tudo que o administrador público deseja realizar, ele deverá constar nessas leis, né? No PPA, que planeja 4 anos de governo. Ele é feito no primeiro ano do governo. Depois a LDO, que é essa que a gente está apresentando hoje, que vai estabelecer as metas, né, as principais metas para o orçamento do ano. Depois a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que é o orçamento aprovado pela Câmara, transformado em lei, que é o que realmente vai ser executado, né? Então, o que a gente está apresentando hoje na LDO, né, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é uma prévia do orçamento. Na LOA, lá em setembro, quando a gente entregar, é que nós vamos ter realmente uma situação mais próxima da realidade para o ano de 2021. Principalmente, claro, na questão das receitas e das despesas para o ano que vem. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor essa parte, até porque por conta da pandemia toda aí, os números para o ano que vem podem mudar muito, né? Então, assim, olha, o PPA, né, os instrumentos de planejamento, a integração entre eles. O PPA foi feito lá no primeiro ano de governo, ele vai de 2018 a 2021. Cada ano vai ter uma LDO e uma LOA derivada dessa LDO. Nós estamos já falando do primeiro ano do próximo governo. Então, nós estamos fazendo um orçamento já, né, para o próximo prefeito, independente de quem seja, tá bom? Então, a LDO 2021 e depois a LOA 2021, que é o que vai ser executado realmente. Aqui eu vou passar rapidinho, só para, né, não vou ficar lendo tudo, é só para mostrar assim, a estrutura, depois a gente vai disponibilizar essa apresentação, né, ela vai ficar aqui, se a Câmara quiser distribuir entre os vereadores, publicar tal no site. Inclusive ela está no site da Prefeitura, tá? Aqui eu tenho os programas do PPA, né, os eixos e programas do PPA, né, tem vários eixos aí, né, parte de infraestrutura, parte da área social, parte administrativa. É como a gente divide, né, os programas e as ações dentro do orçamento. Um exemplo aqui, né, da estrutura do orçamento, olha, né, nós temos a prefeitura, aí nós temos os órgãos, Câmara, Prefeitura, Instituto de Previdência e as secretarias. Então tem todas as secretarias ali dentro do orçamento, cada uma tem um código. E cada secretaria tem várias unidades executoras, né? Por exemplo, educação, gestão administrativa, educação infantil, ensino fundamental, Fundeb e por aí vai. Para a gente separar, né, dentro da secretaria as áreas, né, que ela tem ali para usar os recursos. Para não ficar tudo jogado num lugar só, até porque são recursos assim, de fontes diferentes, né? Eu tenho recurso do Tesouro, eu tenho recurso do Fundeb, eu tenho recurso de convênio. E dentro de cada unidade pode ter várias ações, que nem pessoal em cargos, manutenção da unidade, né? Construção, alimentação escolar, bolsa creche, kit, apoio ao servidor. Tá? Então, dentro da secretaria, eu tenho a estrutura orçamentária, o órgão, prefeitura, depois eu tenho as secretarias, eu tenho as unidades executoras, né? Que são como se fossem departamentos dentro do orçamento, e depois eu tenho as ações ali dentro. E dentro de cada ação eu vou ter as dotações orçamentárias, né? Onde o recurso é realmente, né, empenhado e gasto. Só um exemplo aqui, ó, de dotação orçamentária, né, 2 exemplos de dotação orçamentária, né, que aparecem lá nos anexos da LDO, depois também no orçamento, do PPA, LDO e depois da LOA. Eu tenho lá cada dotação tem um código, né? Esses códigos têm um significado, eles não estão ali por acaso. Então, assim, nesse exemplo aqui eu peguei uma dotação da educação, né, que tem esse código todo aí, e cada código dessa conta, vamos dizer, tem um significado.
Então, por exemplo, o 02 quer dizer que é da Prefeitura, 33 é da Secretaria de Educação, 02 é da Unidade Executora Educação Infantil, o 12 é função educação. Então, se é uma dotação da saúde, aí já vai ser 10. Se é da assistência social, já vai ser 8, né? É um código até que vale para o Brasil inteiro, para as prefeituras, para o governo estadual, federal, para ele classificar a despesa corretamente, tá? Aí eu tenho a subfunção, que também é um código que tem aí para o Brasil inteiro. Dentro de cada função, eu tenho várias subfunções que eu posso escolher. Ali, no caso, é educação infantil. Depois eu tenho o programa Educação com Arte, que é um programa que estava lá no outro slide que eu passei. Tá? É um programa que pega educação, cultura e esporte. Aí eu tenho a ação, que é construção de unidades escolares. E o PPA e LDO, eles param ali, né? O código da dotação para ali. Na LOA eu vou detalhar. Então, quando a gente mandar a LOA para cá em setembro, vai estar detalhado o que eu tenho dentro daquela ação. Então, aí vai dizer se é uma despesa, por exemplo, de capital, que nem a parte ali de cima, né? Despesa de capital, obras e instalações, com o código do Tesouro ali no final, que é recurso do Tesouro. Ou poderia ser, aqui embaixo, uma outra ação, que é alimentação escolar, né? Que é uma despesa corrente. Então, não é uma despesa de capital, não é um investimento, não é uma coisa nova. É uma despesa corrente, é algo que eu tenho que fazer todos os anos. Né? A alimentação escolar não para, né? Eu tenho que fornecer a merenda continuamente aí. E é uma despesa corrente e material de consumo. Estou comprando material de consumo, ou poderia ser serviço também, né? Com fonte federal, né? A gente usa também recurso próprio, mas usa principalmente recursos federais que vêm aí para a gente custear a merenda, tá? Então, só um exemplo aí de dotação orçamentária, para quem quiser pegar ali os anexos e dar uma olhada, tá? Os códigos têm um significado, não estão ali por acaso. E aqui também, assim, no PPA e na LDO, a gente tem que estabelecer metas. Então, um outro exemplo de uma ação Esporte para Todos é um exemplo, vamos dizer, fictício, tá? Não deve estar com esses valores lá na LDO nem no PPA. Mas o produto seria, por exemplo, do Esporte para Todos, pessoas atendidas por mês. Quantas pessoas eu pretendo atender? Então, aí, no primeiro ano, 5.000, e aí vai subindo até chegar em 6.500 no último ano, né? Então, a minha meta para o final do PPA é 6.500, tá? Então, a gente tem, em todas as ações, eu tenho que colocar esse tipo algum tipo de meta, algum tipo de indicador, até porque essas informações vão depois para o Tribunal de Contas, né? E ele vai checar, a gente tem que informar depois se cumpriu a meta ou não. Não que você vai ser punido por não ter cumprido a meta, mas é mais um exercício de planejamento, até para a gente ter uma ideia daquilo que a gente pode, né? Daquilo que a gente consegue fazer. Não adianta eu colocar uma meta assim, surreal, uma meta fora de, né, sem sentido, ou uma meta muito baixa também. O propósito não é você cumprir 100% das metas, é você ter um instrumento de planejamento para tentar realmente, né, avançar nas políticas públicas, melhorar as condições aqui da cidade e tudo mais. O de baixo é outro exemplo, ó, que é uma ação do trânsito, que a meta é o quê? A meta é redução de acidentes de trânsito, né? Então, assim, por que eu faço toda a operação do trânsito, né? De colocar radar, né? Fazer a manutenção das vias, pintura de sinalização horizontal, vertical, né? Qual que é o propósito disso? Não é causar acidente, é o contrário, né? De reduzir o número de acidentes, né? O número de pessoas ali machucadas, né? Vítimas de acidente. Então, assim, a minha meta é redução de acidente. Eu pretendo, olha, reduzir 100% seria ótimo, mas a gente sabe que não consegue reduzir 100%, né? Em 4 anos. Mas a gente colocou uma meta, olha, vou reduzir 10% no primeiro ano, 12% no segundo, 13%, 15%. Então, assim, reduzir 50% dos acidentes de trânsito em 4 anos. Depois, assim, no começo do ano, a gente tem que informar para o tribunal.
Então aí eu vou dizer, olha, não reduzi, não consegui reduzir 10%, consegui reduzir 7%, tá? Mas é isso, assim, dentro do PPA, dentro da LDO, a gente tem essas metas para, né, para acompanhar. Então o PPA faz aí o diagnóstico dos problemas da cidade, né, que a gente tem que cuidar mais, definição dos objetivos e dos programas. O PPA é a base do orçamento, tá? A estrutura orçamentária, né, aquilo que eu falei, os órgãos, as secretarias que eu vou ter, as ações, os programas, com as metas e os produtos, o custo, né, de cada ação e desses programas, se o dinheiro, né, de onde que vem esse recurso, as fontes de financiamento, mas ele não é detalhado, tá? Eu não preciso dizer lá no PPA quanto que eu vou arrecadar de IPTU e assim por diante, e a despesa também não precisa estar totalmente detalhada, como na LOA. Na LDO também, só que ela vai definir as prioridades, né, para aquele ano que você está fazendo a LDO. Né, os programas, ações, produtos e metas para o ano. O custo anual, né, então ele é anual, também não há detalhamento, tem que ser compatível. Eu posso mudar, eu posso colocar uma coisa nova na LDO? Posso, mas aí eu tenho que alterar o PPA. O PPA tem que estar compatível com a LDO. Tá? Aí eu tenho uma série de anexos lá que trazem, né, as metas de resultado nominal, primário, montante do endividamento para os próximos anos, renúncia de receita, caso tenha, situação financeira do Instituto de Previdência, estimativa de riscos fiscais, demonstrativo de despesa com alienação de bens, mas também não há detalhamento. Esse anexo de metas compõe a LDO, tá? É um anexo que foi enviado junto com o projeto de lei. E a LOA, aí já na LOA que a gente vai mandar em setembro, nós vamos detalhar, né, a receita e a despesa. Também tem que estar ali compatível com a LDO e com o PPA, né? Eu posso colocar coisas novas na LOA, ações novas, mas eu tenho que também alterar a LDO e o PPA. Então, às vezes a gente manda projeto de lei para cá, assim, que é incluindo uma ação no PPA e na LDO, é por causa disso. Né? Aí vai detalhado, tem que dizer IPTU, ICMS, IPVA, taxas, ISS, né? Tem lá mais de 100 receitas que a gente recebe, que eu tenho que detalhar os valores previstos. E a despesa também, que eu tenho que dizer, né? Aquela parte que eu mostrei lá, se é uma despesa de capital, se é despesa corrente, material de consumo, pessoa jurídica, compra de equipamento, obras, tem que estar detalhado isso. E a fonte de recursos também, se é tesouro, se é federal, se é estadual. Aí custo anual dos programas e ações, né, das dotações orçamentárias, tem que ser compatível, né, já falei. Tá? Então aqui é mais assim, para o pessoal ter uma ideia do planejamento como um todo. Né? As coisas estão ligadas, PPA, LDO e LOA. E assim, tem uma legislação toda aí que a gente segue para elaborar essas leis. A LDO vai com uma mensagem do prefeito ao legislativo, né? Assim, como se fosse um resumo do que está ali na LDO, né? Dos valores, daquilo que é mais importante. Tem o projeto de lei da LDO, que na verdade são as regras que a prefeitura tem que obedecer para elaborar o orçamento e para acompanhar o orçamento também. Tá? Então, o projeto de lei da LDO é exatamente isso. Cada artigo ali vai estabelecer regras para a elaboração da LOA, né, da Lei Orçamentária Anual. Aí a gente tem o anexo 5, que tem os programas da LDO, e o anexo 6, que são as ações da LDO. Aqui é que vocês podem ver realmente assim, os valores que ficaram para cada ação dentro né, da Lei de Diretrizes. Eu tenho quadros da LOA 2021, mas que vão apenas assim, eles vão sem valores, porque são só demonstrativos. Eu tenho os anexos de metas e riscos fiscais, que eu falei, né? E eu tenho um quadro com os principais investimentos e ações e os gráficos. Tá? Esse é o conteúdo da LDO que a gente mandou aqui para a Câmara. E as receitas, né? Agora vamos ver a questão dos valores. Aí eu quero entrar um pouquinho aqui, só para discutir um pouco a questão de valores, para dizer que
a LDO foi elaborada ali no mês de abril, né? Foi entregue aqui para a Câmara no dia 15 de abril, até o dia 15 de abril. E a gente estava no início aí dessa, né? No início ou no meio ali, no começo da pandemia. E era muito difícil naquele momento fazer uma estimativa, né? Principalmente da receita, né? A gente sabe que vai ter uma queda de arrecadação, a gente já está sentindo isso esse ano, né? Uma queda de arrecadação forte. Agora, para o ano que vem a gente não sabe. Provavelmente, se a pandemia passar, a gente tem uma recuperação aí da economia, ainda que lenta, mas tem uma recuperação. Então, né, o que a gente fez ali para projetar a receita dentro da LDO foi pegar as previsões ali do Banco Central mesmo, na época que a gente fez a LDO, né, as previsões para o ano que vem. Então, em cima, né, com essas previsões de crescimento do PIB de 2,5% para o ano que vem, inflação 3,5% e dólar a 5%, nós aplicamos esses parâmetros às nossas receitas projetadas para esse ano, tá? Já assim, com essa queda de arrecadação, né? Mas a gente ainda estava ali no começo da pandemia, então a gente não tinha muita noção de quanto que seria essa queda. E aí a gente aplica nas nossas receitas, né? E no total ali deu uma receita corrente líquida de 778 milhões, um crescimento de 4% em relação ao que estava previsto no orçamento desse ano, tá? Então assim, ainda deu um crescimento, mas como eu disse lá no começo, pode ser que na LOA esses números mudem, para mais ou para menos, pode até ser provavelmente para menos, né? Dependendo da evolução aqui da situação econômica do país até ali o mês de agosto, setembro, quando a gente começa a elaborar, e aí a gente já vai ter uma ideia melhor da arrecadação, né? Como ela vai se comportar em 2020, para eu poder fazer uma projeção mais realista para 2021, né? Olhando também as previsões do Banco Central, né? Para o crescimento da economia, para a inflação, tudo isso. Então pode ser que esses números aí mudem, né? Pode ser que o orçamento de 2021 fique muito próximo do orçamento de 2020, na questão dos recursos do Tesouro, principalmente. Tá? Mas por enquanto é isso aí, ó. A gente ainda colocou um crescimentozinho de 4%, mas vocês podem ver, olha, 4%, a previsão ali de inflação é 3,5%, né? A previsão que estava na época lá do Banco Central. Então, assim, ó, 4% é só um pouquinho acima da inflação. Não tem crescimento real, praticamente, né? Nós estamos crescendo só a inflação. Então, se você for ver, porque eu estou crescendo 4%, mas 3,5% ali é inflação. Os contratos da prefeitura, né, os serviços, tudo é reajustado também, né? Isso significa o quê? Que o meu crescimento real é muito baixo. Eu estou praticamente com orçamento igual ali na LDO, tá? Na questão da receita corrente líquida. Agora, na receita por categoria econômica, que é o total do orçamento, né? Esse é o total da LDO, 957 milhões e 400. A maior parte, né, vem lá das transferências correntes, que são os recursos transferidos do governo federal e estadual para o município, principalmente ICMS, FPM, Fundeb, SUS, recursos da merenda, né, da educação, quase 500 milhões, 499. Depois, ó, os impostos, taxas e contribuições com 243, né? 243 milhões, é isso? Aqui está meio, está dando um reflexo aqui. Que é o que tem aí dentro? Impostos, taxas, contribuições, principalmente o IPTU, o ISS, TBI, imposto de renda, né? Taxas, dívida ativa. Depois, olha, a gente tem ali uma parte grande ali do orçamento, tem as contribuições, né? Mas contribuições são... eu tenho dentro de contribuições, eu tenho contribuição de iluminação pública, tem as contribuições também dos servidores, né? O Instituto de Previdência.
Tem a receita patrimonial, que são os juros, né? Mas os juros estão caindo cada vez mais, então, assim, não é um valor muito alto. E desse lado ali em cima, olha, eu tenho as operações de crédito, tenho outras receitas correntes, que tem multa de trânsito, indenizações e outras coisas. Operações de crédito são os empréstimos que a prefeitura tem previstos, né? Por enquanto está o valor, assim, ficou praticamente o valor que a gente tem aí para o ano de 2020. Porque a gente não sabia também, assim, a gente não tem muita... A gente só vai ter uma ideia de quanto que foi liberado esse ano, e aí quanto que vai faltar para o ano que vem, mais lá perto da elaboração da LOA, né? Então a gente optou, por enquanto, por apenas repetir praticamente os valores. Pode ser que seja menos, né, na elaboração da LOA. E transferência de capital também, que são os convênios aí com o governo federal e estadual. No final do ano a gente vai ter uma noção melhor, tá? Mas por enquanto é isso. Por fonte, só para mostrar, né, que a maior parte do orçamento é do Tesouro, né, 577 milhões é fonte do Tesouro, ou seja, não é recurso vinculado, né, totalmente vinculado. Claro que ali dentro tem recurso da educação e da saúde, mas é Tesouro. Aí eu tenho os federais, né, ali a parte do governo federal, vermelho, né, 76 milhões, ali dentro, por exemplo, está o SUS e outros convênios. A parte azul é o estadual, mas ele é um valor alto porque o Fundeb está aí dentro. O Fundeb é considerado estadual. Então é mais de 120 milhões por aí, um valor alto aí por causa do Fundeb. E operações de crédito, né? Uma outra fonte de recursos, os empréstimos. E em amarelo, recursos da administração indireta, que são os recursos do Instituto de Previdência, Portoprev. 88 milhões. E recursos de fundos, ali um valor baixinho e tal. Praticamente fundos ali da assistência social. Agora, esse quadro a gente passa para mostrar o quê, né? Para os vereadores, para a população. Que a receita total é 957 milhões e 400. Estamos chegando quase na casa do bilhão já, a previsão. Mas aí quando a gente tira a parte da Câmara e do Instituto de Previdência, que é a parte só da Prefeitura mesmo, cai para 836 milhões. Quando a gente tira também, né, as receitas de capital, que são essas receitas que vêm de empréstimos ou convênios específicas para obras no município, aí cai para 738 milhões. Né? Esse, vamos dizer, seria o orçamento real, né? Porque está bem perto ali do valor da receita corrente líquida, 738 milhões. Quando a gente tira aquilo que é convênio e deixa só o que é tesouro da prefeitura, né? Que seria o recurso não vinculado, eu tenho 544 milhões, né? 56, é isso? 56. Eu já não estou enxergando tão bem. Então, você vê que, né, como caiu ali em relação ao total do orçamento. Então, assim, o orçamento é alto, né, um valor alto, mas quando a gente vê os recursos que a gente tem assim, mais de livre movimentação, já não é tanto assim. E grande parte desse recurso já está comprometido, né, com folha de pagamento, com contratos que a gente, né, de manutenção, né, coleta de lixo, essas coisas todas, né, custeio da máquina em geral, né. Então, o que sobra para investimento com recurso do Tesouro é muito pouco. Por isso que depende muito de operação de crédito e de convênios com o governo federal e estadual para fazer obras no município, né. Vamos ver as despesas. Claro, a despesa tem que estar igual à receita total, né? Então, 957 milhões e 400. A parte da prefeitura, né, que eu falei, olha, 836 milhões. A parte do Instituto, 88, lá em amarelo, laranja. E a Câmara, com 32. A Câmara, então, aqui também tem uma questão, né? Esse número, o valor da Câmara foi calculado com base na arrecadação do ano passado, certo? Que é a arrecadação que eu tenho fechada. Eu ainda não sei quanto que eu vou arrecadar esse ano.
provavelmente será um valor menor do que o que compõe a base de cálculo para a Câmara, provavelmente será um valor menor do que o arrecadado o ano passado, por conta da crise toda aí, né, gerada aí pela pandemia. Então, assim, quando a gente elaborar o orçamento, talvez ainda fique esse valor, porque é com base no número que eu tenho da arrecadação em 2019. Mas para executar o orçamento de 2021, nós vamos ter que olhar quanto que foi arrecadado em 2020, tá? E aí talvez tenha que fazer um ajuste aí nesses valores lá na frente. Porque se ficar menor do que o arrecadado em 2019, né, ou 2020, aí esse valor aí, ele cai. Porque eu tenho um limite de até 6% dessa arrecadação para passar para a Câmara, né? Mas é algo que a gente só vai saber realmente quando fechar o exercício de 2020. Então, se precisar fazer esse ajuste, a gente faz ali no começo do ano que vem. Mais ou menos, acho que vai ser isso. Oi? É 6, é que ali, assim, aquele 4% esse valor de 32 milhões, ele representa 4% do bolo do orçamento, tá? Mas o cálculo é feito com base, assim, de 6% de um grupo de impostos e transferências, até 6%, né? Geralmente a gente monta o orçamento com um valor de 6%, tá? Então, assim, o valor da Câmara... provavelmente, assim, nós estamos estimando uma queda de arrecadação muito forte para esse ano. A gente está tentando compensar com algumas medidas, né? Que nem passou aqui a medida lá de você suspender, né? A prefeitura suspender os pagamentos ao Ortoprev, por exemplo, nesse ano. O projeto de lei que foi aprovado lá no Senado, ele prevê, por exemplo, a suspensão do pagamento de algumas dívidas. Isso também dá um alívio, não é muito, mas dá um alívio para a gente. Claro, o governo tentando economizar, né, priorizar a área da saúde, aquilo que precisa para enfrentar a pandemia. E vem uma ajuda do governo federal também, né, naqueles 60 bilhões que o governo federal e o Congresso acabaram liberando aí para os estados e municípios. Mas esse recurso não vai cobrir, né, toda a queda de arrecadação aí que a gente está prevendo. Tá? Então, é uma situação realmente complicada. A despesa por categoria econômica só da prefeitura. Então, assim, olha, da prefeitura, dos 836 milhões, pessoal em cargos responde ali por 43, né? 43, 360 e poucos milhões. E despesas correntes, 38%, né, 316 milhões. É o custeio praticamente, né, pessoal e despesa corrente. O custeio da máquina pega praticamente todo o orçamento. Aí você tem encargos da dívida, precatórios e PASEP, com 52 milhões, 6%. Aí é tudo recurso próprio, né? E pode ser, claro, esse valor deve mudar para o ano que vem ainda, quando a gente for elaborar a LOA, até por conta dessas dívidas que estão sendo, né, vão ser prorrogadas aí o pagamento, nós vamos ter que recalcular tudo isso. Os investimentos, que são as obras, né, e compra de equipamento, mas é basicamente obras, né, que é o recurso que está vindo aí de operação de crédito e de convênios com o governo federal, estadual, alguma coisa de recurso próprio também aí dentro, tá? Então, assim, é um valor alto de investimentos, mas porque a gente tem essas operações de crédito aí em andamento. Esse valor também, né, todos os valores aí podem ser alterados aí na elaboração da LOA, tá? Nós vamos avaliar melhor, né? Nós vamos ter condição de fazer uma avaliação melhor, tanto na questão da receita quanto da despesa, levando em conta aí os efeitos da pandemia. Despesas por secretaria, não vou ficar falando uma por uma, né? Mas só para demonstrar aqui, né, como educação e saúde pegam metade do orçamento, né? Mais da metade do orçamento total.
Mas lembrando assim que a saúde tem recursos, né, do SUS, né, recursos que vêm do governo federal, governo estadual, recursos, né, que não são do Tesouro, né? E a educação também tem um orçamento elevado, porque também recebe recursos do Fundeb, né, que são usados basicamente para pagamento dos professores, né, e outros profissionais lá da educação. Então, são áreas que realmente... E claro, são áreas que têm muitos funcionários, né? Às vezes o pessoal olha, mas... Claro, mas olha o tamanho da rede municipal, né, de educação, de ensino e de saúde. Quantas escolas a gente tem, né? Quantas unidades de saúde a gente tem, hospital e tal, UPAs. Então, são áreas que tem muito pessoal, então o gasto realmente é maior. E aí você tem as outras áreas, né? Serviços urbanos, é onde está, por exemplo, coleta de lixo, manutenção da cidade, obras, Secretaria de Obras, onde estão lá os investimentos, né? A parte de infraestrutura. Finanças, o verde ali tem um valor alto, porque a dívida está dentro da Secretaria de Finanças. Você tirar a dívida, finanças não tem quase nada, né? É uma secretaria, né, um valor baixo. E assim por diante. Mas olha a dificuldade que é montar um orçamento, né? Você tendo ali que você tem tantas áreas aí para atender, mas saúde e educação já pegam ali mais da metade do orçamento, né? Então você tem que fazer um malabarismo ali para dividir o restante do valor com as outras secretarias, né? Não é fácil. Aqui, assim, a demonstração da aplicação no ensino e na saúde, né? Como que é feito esse cálculo, né? A gente sabe que é obrigado né, pela Constituição, a gente é obrigado a aplicar no mínimo 25% no ensino e no mínimo 15% na saúde. Você tem um grupo de impostos, né, que somam ali, né, na LDO 609, quase 610 milhões, e aí eu aplico, né, eu vejo lá quanto que eu estou gastando de recurso próprio na educação e na saúde. E a saúde ficou com um percentual de quase 27%, 164 milhões, e o ensino com 25,4%, né? 154, quase 155 milhões, tá? Isso é a parte de recurso próprio que é aplicado, né, na saúde e no ensino. Então, assim, os percentuais estão acima, né? Educação tá acima de 25%, saúde está acima de 15%, então... Claro que para o tribunal depois, assim, o que vale para ele é o que você executou. Isso, o orçamento tem que começar assim, porque, né, você imagina começar o orçamento abaixo do limite, né, que eu preciso. Eu vou ter muita dificuldade depois para atingir o percentual. Mas o que vale mesmo é a execução orçamentária. E o que sobra para as outras áreas ali, ó, 47%, né, daquele grupo lá de impostos. Bom, na parte dos valores, né, era isso, tanto da receita quanto da despesa. Eu vou falar aqui dos investimentos e ações, que são praticamente os mesmos investimentos e ações que a gente tem no orçamento 2020, por enquanto. Pode ter ocorrido aí, assim, alguma mudança de valor, né? Como eu disse, assim, na elaboração da lei orçamentária anual, nós vamos rever tudo isso. Tá? Então lá, o governo tem 600 mil para vários projetos ali, né, de projeto Viva Mais, direitos humanos, políticas públicas, mulheres e idosos, 500 mil para uma reforma do Centro da Melhor Idade, que é uma operação de crédito, que estava previsto para sair esse ano, mas a gente já deixou ela para o ano que vem, caso não saia esse ano. Se sair esse ano, claro que daí a gente vai tirar fora do orçamento do ano que vem. Publicidade, 500 mil, que é um valor, né, bem baixo tudo, né? Mas precisa ter alguma coisa de publicidade, né, para você fazer uma divulgação institucional, alertar a população, né, carro de som, panfletos, essas coisas. Isso, ficou... Na inclusão social, o programa CERT, né, que é o que dá bolsas aí de trabalho, né, vamos dizer,
o pessoal aí, né, ter ali um emprego, uma renda, né, e aprender a fazer um trabalho, aprender uma profissão, alguma coisa. Você tem as ações dentro do Fundo de Assistência Social, né, com recurso de 3 milhões e 200 ali de recurso próprio, 2 milhões e 700 de recurso externo. Você tem o Fundo da Criança, do Adolescente, apoio a iniciativas profissionalizantes, né, Centro de Qualificação, com 324 mil recursos próprios, 14 mil de recurso externo. A economia solidária está junto ali. Na educação, olha, 11 milhões para o Bolsa Creche, 11 milhões e 100. Uma continuidade ali de obras da EMEI do Jardim Novo Ângulo, que caso termine esse ano, a gente não coloca também no orçamento do ano que vem. O kit escolar, 2 milhões e meio. O uniforme está com 700 mil por enquanto, né? Mas pode ser que a gente consiga, vai ter que achar mais recursos, né? Porque o valor realmente necessário é maior do que esse. Reformas aí de várias escolas, né? E auditórios e tal, CIER, 3 milhões, que também é do Finisa, que é uma operação de crédito que está prevista para sair esse ano, mas nessa situação toda da pandemia a gente não sabe, né? Se ainda sai esse ano. Modernização do banco de alimentos, então recurso próprio, recurso externo, e alimentação escolar, que é a merenda, né? Merenda escolar ali com quase 30 milhões. Você vê, uma parte é recurso do Tesouro, 8 milhões e 800 é recurso do Tesouro, e 19 milhões e 191 é recurso externo. Esse recurso do Tesouro não entra no cálculo dos 25%. O gasto com alimentação escolar não entra no cálculo. Não é considerado aplicação no ensino. Tá? Infelizmente, mas... na cultura, o Música para Todos, que é um programa aí da prefeitura, né, da escola de música, né, a banda lá municipal. Você tem a Cultura e Cidadania, revirada cultural, com valor também, né, 300 mil recurso, 304 recurso próprio, 80 mil de convênio. A revitalização do Teatro da Amanda e da Lagoa do Jardim Amanda, Finisa, também a operação de crédito. E os eventos culturais, que são aí, né, para recurso para você fazer festas, eventos aí na cidade. Cadê o... Bom, a parte de obras, né, eu tenho ali a ampliação e reforma da iluminação pública, que é o APPP, né, que é que cuida da iluminação pública, manutenção da iluminação pública da cidade e tal. Com recurso da CIP, que é aquela contribuição de iluminação pública. Né? Aquele dinheiro só pode ser aplicado em iluminação pública. Não podemos pegar esse recurso para pagar pessoal, pagar despesas de outras áreas, nada disso. Então, assim, mas a gente vê que está sendo aplicado, porque você vê que está sendo trocado lâmpada, né? Lâmpadas de LED, troca de postes, essas coisas, tudo com recurso CIP. O Programa de Infraestrutura Urbana e Desenvolvimento Sustentável, que é aquela operação de crédito com a CAF, né, para várias obras aí dentro do município. Por enquanto está 50 milhões, mas a gente também vai avaliar melhor isso lá na LOA. Né? A gente não sabe realmente, depende muito de quanto vai ser liberado esse ano, né, para a gente ter uma ideia de quanto que fica ainda para o ano que vem. Recurso externo também ali para pavimentação da Avenida Emancipação, e outros locais. Recurso do Tesouro, 400 mil e depois 1 milhão 160 de externo para vários recapeamentos aí na cidade. E 150 mil de recurso externo, né, estadual, o de cima era federal, para recapeamento dessa rua Almirante Barroso. Né? Então mas pode acontecer, sim, dessas obras já serem finalizadas esse ano. Tá? Aqui, assim, nós tivemos que deixar para o ano que vem, porque no meio dessa situação toda, não dá nem para ter certeza se o recurso vai ser liberado agora, se vai conseguir executar e tudo isso, né, esse ano ainda. Lá na frente a gente faz, né, na LOA a gente vai reavaliar e aí qualquer coisa altera esses valores. Né? Serviços urbanos, tem a limpeza, olha, a limpeza urbana
39 milhões, tá, no município. Locação de máquinas, quase 7 milhões. Máquinas e equipamentos para manutenção da cidade, né? Recuperação e conservação de vias, que é basicamente recapeamento, tapa-buraco, 1 milhão. Obras de infraestrutura urbana e serviço de manutenção, que é praticamente assim, compra de materiais de construção para manutenção da cidade, né? 2 milhões e meio. E o serviço de iluminação pública, que é a conta mesmo da iluminação pública, né? Que a gente paga com recurso da CIP, 6 milhões. Lá na mobilidade urbana, eu tenho as ações voltadas para o trânsito, né? Tudo que envolve o trânsito está ali dentro, radar, manutenção, e outras coisas, outros contratos que tem, né? 7 milhões quase. Tudo com recurso do Tesouro, mas o recurso do trânsito, aquilo que é arrecadado com multas de trânsito, vai para o trânsito. Ele tem que ser aplicado no trânsito, também não pode ser aplicado em outra área, tá? Depois tem um convênio ali que talvez execute esse ano, que é esse daí do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito. O subsídio ao transporte público, né, 5 milhões e 200. A sinalização horizontal, vertical e abrigos de ônibus, que é uma operação de crédito também, que pode ser que saia esse ano e tem uma contrapartida de 1,5 milhão, que já está no orçamento de 2020, mas se não for executado esse ano, a gente tem que deixar para o ano que vem. E a implantação de abrigos de ônibus também é um convênio para esse ano, que pode ser que fique para o ano que vem também, estadual, 319 mil. Acho que esse aqui é o último. Segurança, eu tenho lá 731 mil para ações de segurança pública, né, várias ações. Claro que a maior parte do gasto ali da segurança é com a guarda municipal, né, com folha de pagamento. Eu tenho na saúde lá medicamentos, análise laboratorial, radiológica, pode ver que tem sempre um valor ali, recurso do Tesouro, recurso externo. O recurso externo é o recurso do SUS, né? Ou no caso das construções ali, ó, reforma do hospital, Novo Ângulo, UBS Santa Clara e outros ali, eu tenho tanto o recurso federal quanto estadual e operações de crédito, tá? Então, a saúde depende muito, né, dos recursos aí do SUS e do governo federal e estadual. Mas a maior parte ainda aplicado ali é Tesouro, né? O SUS está ali em torno de 40, 50 milhões. O orçamento da saúde é quase em torno de 200 milhões, tá? Planejamento urbano tem algumas ações ali, cidade digital, cidade ordenada. Tem lá 1 milhão para aquele programa de infraestrutura urbana e desenvolvimento sustentável, que é basicamente para desapropriações. O apoio ao servidor em várias secretarias, mas é a administração que controla, né? Que é para cesta básica, vale transporte, plano de saúde dos servidores, 17 milhões e meio. Escola de gestão, né? Que é recurso também que é carimbado ali da escola de gestão. E depois na finanças eu tenho o PEMAT, que é um programa de modernização da administração tributária, que já está sendo executado. Pode ser que também termine esse ano, mas a gente deixou lá um pouco para o ano que vem, vamos avaliar melhor depois. E incentiva o emplacamento no município. Então é isso, acho que terminou aqui. Acho que basicamente é isso, né? Essas são as principais ações que a gente tem. Eu só quero reforçar então que na elaboração da LOA, né, no mês de agosto e setembro, tudo isso aqui vai ser revisto, porque, né, isso aqui foi elaborado ali no mês de março e começo de abril, quando a gente ainda estava no início do ano e para complicar mais ainda a situação, no meio da pandemia, sem saber ao certo, né, o impacto disso tudo na arrecadação desse ano, do ano que vem. Então, com certeza na LOA, né, nós vamos ter condições melhores aí para avaliar tanto a projeção de arrecadação do município para 2020 e consequentemente para 2021, quanto a parte da despesa também, né, levando em conta todo o impacto da pandemia. Pode ser que a gente tenha que colocar ainda mais recurso na saúde, né, do que a gente já vem colocando por conta dessa situação toda.
Então o orçamento, né, vai ser alterado. Pode ser também que lá até setembro ali a situação já tenha normalizado, a economia já tenha começado a se recuperar, e aí a gente também tem uma projeção um pouquinho melhor para 2021. Mas então, assim, tudo vai depender da evolução aí do cenário econômico nos próximos meses, né, para a gente ter condição de elaborar realmente um orçamento mais próximo da realidade, tá? A LDO é uma prévia, né? Então, na LOA, realmente, a gente vai apresentar os números definitivos aí para 2021, tá bom? Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta. Queria agradecer a todos, os ouvintes, vereador Regi, Cristiano, toda a equipe aqui dessa casa, e eu declaro encerrado essa audiência pública da diretriz orçamentária, PPA, LDO, plano anual. Eu queria dar um bom dia a todos. Obrigado. Obrigado.